Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Raal e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o presidente do PSDB, Marconi Perillo. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Olá, Marcela, internautas, assinantes. Prazer grande estar com você e com todos, né? Presidente, vamos começar falando então de eleições municipais, do debate em que o Datena participou, foi a estreia dele em debate como candidato. Queria saber o que o senhor achou do desempenho dele. O Datena é um craque em comunicação, mas foi o primeiro debate da vida dele, né? Ele veio para o lado de cá. E acho que o Datena aprendeu muito com esse debate, percebeu como é que funciona e, pelo que eu conheço dele, pelo foco que ele tem, pelo que ele conhece de São Paulo, eu tenho certeza que esse debate foi uma boa experiência para que o Datena veja o que foi bom, onde é que ele acertou mais, onde ele acertou menos, e eu tenho certeza que nos próximos ele será ainda melhor. E quais pontos que dá para melhorar? Eu acho que em qualquer debate é preciso administrar bastante o tempo, né? Como usar o tempo de pergunta, de resposta, de réplica, de tréplica. E eu tenho uma boa experiência em que pese eu admitir aqui que, por mais que eu tenha participado de debates na minha vida, sempre que eu vou a um debate novo, dá um friozinho na barriga. Não é uma responsabilidade, né? E a outra questão é o Datena mostrar o que ele conhece, o conhecimento que ele tem de São Paulo. Apresentar naturalmente os problemas, né? Os gargalos e, com certeza, também como é que isso pode ser solucionado. Eu acho que é isso. As pessoas querem ouvir dele o que ele pensa para a solução dos problemas. E ele está com uma equipe muito boa de planejamento de governo, de marketing. Ele é uma pessoa que conhece muito São Paulo, tem uma vida dedicada à comunicação em São Paulo, então a gente está tranquilo em relação a isso. Inclusive, o próximo debate é o debate de Veja, que eu vou ter a honra aí de mediar, de apresentar. Queria saber, então, né? O senhor falou aí dessas mudanças que devem ter, e no geral, né? O que o senhor achou do primeiro debate, né? Tem ali uma disputa que está embolada, segundo as pesquisas, a Datena cresceu bastante. Como que o senhor tem visto esse movimento e o debate como um todo? Como é que o senhor viu? Eu acho que alguns perderam tempo muito nessa questão da desqualificação do outro. Acho que é preciso ser incisivo, é preciso ser duro com relação aos defeitos e aos erros dos adversários, mas, na minha opinião, o mais importante é focar realmente na proposta, no que é que vai ser feito para mudar São Paulo, para melhorar São Paulo, que é a cidade mais importante da América Latina. E a impressão, ou aconteceram ali algumas dobradinhas com Guilherme Boulos? Não, é impressão. O Datena sabe que tem diferenças profundas com o Boulos, o PT, a esquerda, e também com a direita, com o Ricardo Nunes. Ele, com certeza, é uma pessoa autêntica. Eu sempre brinco, o Datena tem que continuar sendo Datena, é ele. Ele tem uma personalidade muito forte, e aquilo que foi feito ali foi realmente de acordo com a consciência dele. Sim. E, bom, o Datena já desistiu 4 vezes das campanhas, né? O que faz o senhor acreditar que, de fato, ele vai ficar nessa campanha? O que vocês conversam? Esse foi o ponto mais positivo do debate da Band. O Datena deixou claríssimo que, em hipótese alguma, vai recuar, até porque, em nenhum momento, em outros momentos aí para trás, em outros acontecimentos, ele chegou tão longe, né? Ele acabou desistindo, e ele já me disse várias vezes, que por falta de confiança em relação aos interlocutores, é fato que ele não teve aqui no PSDB. Aqui ele teve a confiança e a segurança, em todos os momentos, da minha parte, e de todos os que dirigem o PSDB no país, no estado e na cidade, e que o Zé Aníbal, que é o presidente aqui, o Zuzinha, que é o presidente da federação, e que ele seria o candidato nosso. E à medida que ele chega ao primeiro debate, à medida em que ele avança em todas as áreas da campanha, plano de governo, marketing, estratégias, e ele deixa claro cada vez mais, e deixou ontem em várias entrevistas, que é para valer mesmo, vai até o fim e vai vencer as eleições. O PSD e o PL, né, conquistaram várias prefeituras importantes aí que até então eram do PSDB. Qual que é a expectativa para as eleições desse ano? Olha, houve um ataque especulativo violentíssimo aqui em São Paulo, a estrutura, né, a base do PSDB.
E aí já era de se esperar, porque o PSDB governou São Paulo 7 vezes. O Mário Covas estava no governo, todo mundo estava com ele. Quando o Geraldo veio, após a morte do Covas, todo mundo passou a ser Alckmin. Alckmin entregou para o Serra, os prefeitos, a maioria migraram para o Serra, depois volta para o... É assim, depois foram para o Dória. E não é aqui só, não, no país inteiro. Uma boa parte dos prefeitos gostam de ficar à sombra do poder, seja qual for, por necessidade, por interesse ou por pragmatismo mesmo, né? Infelizmente, no Brasil, com esse pluripartidarismo, não existe fidelidade partidária, não existe compromisso com o partido que elege. O sujeito, muitas vezes, usa o fundo partidário, o fundo eleitoral, gasta o dinheiro do partido e no dia seguinte já muda de partido. Quer dizer, há uma balbúrdia, uma anarquia na legislação eleitoral e partidária que a cada 2 anos é modificada, permite janelas. Isso acaba esculhambando com a política brasileira. Isso é a raiz também de muitos males: corrupção, desvios, venda de emendas, mensalão, petrolão, e etc, etc. Porque ninguém tem compromisso com a política, com o partido, e principalmente não tem ninguém, que eu digo assim, uma boa parte. E também não tem compromisso com o povo, que deve ser o objetivo principal da atividade pública, né? O político tem que ter espírito público. Eu sempre me lembro de uma lei que nós aprovamos quando eu era deputado federal, na década de 90, que criava a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, e acabaria reduzindo o número de partidos no Brasil a 5, 6, que ainda era muito. A gente aprovou, foi uma alegria para a gente. Em seguida, o Supremo Tribunal deu uma liminar, estabelecendo que a modulação dos efeitos dessa lei seria a partir de 10 anos. Ao chegar aos 10 anos, muitos partidos começaram a se juntar, começaram a se organizar em termos de fusão, e o Supremo Tribunal Federal, no ano que era para vigir essa lei, considerou inconstitucional a lei, e aí voltou toda essa parafernália de partidos, né? Hoje, por uma razão qualquer, ou por dinheiro, ou porque alguém fez uma oferta maior, o prefeito, a pessoa que se elegeu por um partido, muda para o outro. No passado, quando se tinha partidos fortes, prevalecia os resultados das convenções, o fechamento de questão em determinadas matérias, e não havia toda esse troca-troca, essa confusão toda que acaba se resvalando para o caminho do mal feito, da corrupção, do desvio, principalmente do desvio do dinheiro público. Agora, o PSDB perdeu muito protagonismo, né, e deu muito lugar ao bolsonarismo. O que o senhor acha que aconteceu nesse movimento e como recuperar esse protagonismo, né, o tamanho que o PSDB tinha e fazia muita oposição, né, faz ainda, mas tinha uma briga muito mais intensa com o PT? Olha, nós tivemos muitos percalços, nós incorremos em erros. Por exemplo, eu particularmente acho que em 2018 nós erramos, o PSDB errou ao focar a campanha do Bolsonaro e não a do PT. Com isso, o eleitor acabou achando que nós éramos linha auxiliar do PT. E nunca fomos. Nós sempre estivemos em lados opostos. Desde a redemocratização, o PSDB sempre polarizou com o PT. Sempre foi antagônico às ideias e, enfim, às diretrizes do PT. Em 2018, nós cometemos esse erro, na minha opinião, na minha avaliação. Isso custou caro, porque o nosso eleitor acabou migrando para o Bolsonaro, achando que a gente era a linha auxiliar do PT, e não éramos. Depois, em 22, um erro mais grave ainda. Pela primeira vez desde a primeira eleição direta para presidente em 89, o PSDB deixou de ter candidato à presidência, por uma série de razões que não cabe aqui elencar, mas isso foi muito ruim. O PSDB sempre apresentou suas ideias, seus projetos, suas convicções em relação aos mais diversos temas, e sempre apresentou também o legado que deixou o Brasil, fatos e ações extraordinárias, como o Plano Real, a política dos genéricos, a lei de responsabilidade fiscal, a lei Candir, que possibilitou ao agro toda essa explosão na produção de alimentos, o Fundef, e tantos outros, a telefonia, né, a mudança na telefonia, por exemplo, que colocou o celular nas mãos de quase todos os brasileiros. Então,
Mas, além desse legado, o PSDB governou 18 estados e o Distrito Federal ao longo desse período. Nós deixamos de ser governo na União desde 2002, final de 2002. Ou seja, há 22 anos que o PSDB não exerce o governo federal, não lidera o governo federal. E, mesmo assim, governando 3, 4, 5, 6 estados nesses períodos subsequentes, nós conseguimos deixar nossos legados também, nos estados e nas capitais onde o PSDB governou. Deixamos legados significativos, com mudanças, com programas criativos que serviram de referência, inclusive, para o FHC, para o Lula, para o Temer. E, graças a esse legado, nós nos mantivemos até aqui. Eu percebo que as pessoas têm carinho pelo PSDB, gostam do PSDB enquanto um partido formulador, especialmente um partido coerente. Nós não nos vendemos para o governo de plantão. O PSDB apoiou, depois do nosso governo, o Temer no início daquela transição. Fora isso, nós não somos pendulares, ora apoiando a direita, ora apoiando a esquerda. Sempre tivemos uma convicção. Eu fui senador e era um senador de oposição. Votei, por exemplo, contra a CPMF, que tinha sido apresentada pelo governo Lula. E foi assim. E a gente perde também um pouco quando a gente tem esse tipo de coerência. Uma série de partidos aderem a qualquer governo, seja de extrema-direita, seja de esquerda, de extrema-esquerda. Não importa qual é o governo, esses políticos aderem. Nós não. Com isso a gente não tem ministério, com isso a gente não tem emendas que outros têm, e é claro que isso vai nos deixando numa situação mais difícil. O resultado disso, que é um ciclo vicioso, você tem menos condições de apoiar os municípios, naturalmente você tem menos prefeitos, elege menos deputados, menos tempo de televisão, menos fundo eleitoral, e eu acho que isso é péssimo para o Brasil. Acho que isso tudo tem que ser revisto. Critérios de distribuição de fundo eleitoral, porque senão você vai acabar com a boa política brasileira, a política com ideias, a política mais conceitual, mais ideológica até. Presidente, mas como que o PSDB pretende entrar no meio dessa polarização, né? Ter uma voz mais ativa? Como que vai ser isso? Alguma estratégia que, enfim, que dê mais amplitude para o partido? Já estamos entrando, já estamos fazendo isso, com o pé na estrada. Eu já andei esse país todo esse ano, em alguns estados algumas vezes, já visitei 21 estados, e vou continuar ainda esse ano a visitar, revisitar, conhecendo de perto a realidade do partido, falando com a imprensa, falando com comunicadores, falando nas redes sociais, falando com a militância. O resultado disso é que o PSDB está vivo. Nós conseguimos, depois de muitas dificuldades, em alguns lugares sem composição, sem partido coligado, porque a maioria está nessa polarização de cá ou de lá, mas ainda assim nós teremos candidatos em 7 capitais, alguns com condições de eleição, teremos aproximadamente uns 1.200 candidatos a prefeitos de cidades no país inteiro, e teremos mais ou menos 800 candidatos a vice-prefeituras, além de nominatas de vereadores. Eu estou vendo assim muita motivação e muito interesse na volta desse protagonismo. Por outro lado, eu e a Executiva Nacional estamos trabalhando o ITV e os movimentos do partido, Tucanafro, PSDB Mulher, Juventude, Diversidade, nós todos estamos trabalhando com a estratégia de garantirmos palanques, primeiro de presidente, em 26, depois de governadores em alguns estados, senadores, e principalmente trabalhando candidaturas à Câmara Federal, para que a gente possa ter uma bancada bem mais robusta na próxima legislatura. E, ao lado disso, estamos trabalhando também para buscarmos partidos que queiram e que têm mais identidade com a gente, federar conosco. Isso vai ficar para pós-eleições. À medida que a gente federa, a gente tem uma possibilidade de um tempo de televisão maior e, com a estratégia nossa, de elegermos os nossos e mais dos partidos federados, a gente chegar à Câmara com uma bancada bem mais encorpada, com uma bancada bem mais forte e uma bancada propositiva, porque a gente precisa de uma bancada que debata a fundo os grandes problemas que a gente tem no país.
O senhor tocou em vários pontos aí que eu quero entrar, mas antes, eu quero falar ainda sobre essa questão da polarização, como que o PSDB está se colocando diante disso, né, para tentar crescer. Eu entrevistei o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ele falou assim, o PSDB tem que polarizar, não no sentido de polarizar de qualquer jeito, mas ter uma voz mais ativa. Aí eu falei, mas o Datena pode ser algo nesse sentido, uma cara que tem mais essa pegada do que pode ser o PSDB? O senhor acha isso? Não. O Datena, aqui em São Paulo, os outros candidatos de capitais em suas respectivas cidades e os nossos candidatos nas cidades todas espalhadas pelo Brasil afora. A gente tem brincado muito com a expressão que é a seguinte, a vida inteligente fora dos extremos, fora da radicalização. Nós estamos radicalizando no centro democrático. Eu governei 4 vezes o meu estado e governei com um amplo espectro de apoios, na direita, na esquerda, na centro-esquerda, na centro-direita, buscando os melhores quadros, buscando dialogar com o conjunto da sociedade, independentemente de coloração ideológica, partidária. E deu certo. Nós fizemos uma transformação no Estado, em termos de modernização, em termos de industrialização, geração de empregos, primeiro lugar no IDEB, referência na saúde, e por aí vai. Mas isso foi possível por conta de um diálogo permanente com federações patronais, federações de trabalhadores. E é isso que a gente quer. E outra coisa, não há como não polarizar. À medida que um candidato cresce, ele polariza com o outro lado. Uhum. Não há necessariamente que haver polarização só entre a extrema-esquerda, ou a esquerda e a direita, ou a extrema-direita. Você pode ter polarização, e teremos polarização nossa com candidatos de cá ou de lá, isso é natural. Agora, o mais importante é que os nossos candidatos são preparados e estão muito qualificados para o debate. Nós temos pessoas experientes que já governaram suas cidades, pessoas que têm toda uma história e está colocando essa história de novo à prova com bons projetos para suas cidades. Em Florianópolis, em Vitória, em Campo Grande, em Goiânia, aqui em São Paulo, em Macapá e em Palmas, no Tocantins, nós vamos colocar o PSDB para polarizar. Esse é o nosso desejo. Eu tenho certeza que a gente vai polarizar e em muitos lugares vamos ganhar. O Boa Vista Village tem a praia com as melhores ondas, segundo os melhores surfistas. Mas se a sua praia é golfe, tem o campo de 18 buracos, projetado por Rhys Jones. Se for tênis, tem a arena de tênis para torneios internacionais. Se for compras, tem o Town Center, inspirado em Carmel. Agora, se a sua praia é viver bem no meio de tudo isso, o Boa Vista Village tem diversas opções de residências com a qualidade JHSF e amenities para todas as praias. E, bom, o senhor falou de candidato à presidência. Quem que deve ser o candidato à presidência do PSDB? Você esteve com ele aqui recentemente. Eu vejo no Eduardo Leite um pouco assim do que eu era há muitos anos atrás, né? Jovem, vigoroso, inteligente, culto, preparado, bem intencionado, espírito público, na minha opinião, lidou com a maior adversidade que um governo estadual possa ter lidado ao longo dessa história recente, né, dessas décadas, lidou com altivez, com resiliência, estando na linha de frente em todos os momentos, numa situação assim de calamidade absoluta que atingiu mais de 400 municípios do estado, e assim me surpreende a cada dia com o plano de resiliência que ele apresentou, com o plano de reconstrução do estado, com as medidas que foram necessárias adotar e que estão sendo adotadas, e com o que ele está implementando também no pós-catástrofe, né? Por essa e outras razões, eu vejo todas as qualidades no Eduardo para ser o nosso representante na eleição presidencial de 26. Eu tenho muito entusiasmo com ele, gosto dele, o Eduardo, a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, o Eduardo Riedel, são, que eu diria, a terceira geração de tucanos. A primeira geração vem com esses que são os nossos fundadores, exemplos para nós em todas as áreas, Fernando Henrique, Montoro, Covas, Serra, Mário Covas, Zé Richa, Pimenta da Veiga, dentre outros, né? Teotônio Vilela. Depois vem a minha geração, que é a geração minha, do Beto, do Aécio, e de muitos outros políticos que governaram seus estados, lideraram seus estados no final da década de 90 e no início dessas 2 décadas agora.
E eles representam a terceira geração, e quadros altamente qualificados. Eu também me esqueci dessa geração minha, o Azambuja, grande governador do Mato Grosso do Sul. Enfim, eu acho que a gente tem tudo para mostrar ao Brasil que, fora dos extremos, pode haver e há quadros muito qualificados que sabem lidar com o diálogo, que apreciam o diálogo, o respeito ao contraditório, que, enfim, tem tolerância em relação a tudo aquilo que representa direitos, né, dos cidadãos. Isso tudo me anima muito. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nós temos um pré-candidato, sim, que é o governador Eduardo Leite. E olha que ele veio aqui e não confirmou, não bateu o martelo, o senhor está batendo, então. Eu acho que foi melhor para ele que eu fosse presidente, porque muita coisa que ele não pode falar, eu posso. Ele joga para o e falo. Não precisa jogar, eu tenho essa convicção, né, como presidente, e percebo que essa é o consenso no partido. O partido tem muito líder, líder importante, espalhado por todo canto do Brasil. A gente deu uma diminuída, mas nós temos muita musculatura, muita consistência. Eu não diria hoje muito cacique e pouco índio, porque a gente também tem muito militante, além de termos lideranças sólidas, nós temos muita militância, o PSDB, e parece que é o terceiro ou quarto maior partido de filiados no Brasil. E Aécio Neves deve ser candidato ao governo de Minas? Ele não tem dito isso, ele está fazendo um trabalho muito bom para nós no ITV, eu converso muito com o Aécio, está ativando muito o ITV, criou um observatório permanente lá em relação ao governo federal, mas se dependesse da minha opinião, eu aconselharia ele a ser candidato a governador de Minas, e foi o melhor governador das últimas décadas em Minas. E o que ele acha? Eles conversam um pouco, está focado no trabalho dele, no ITV, na Câmara, mas eu estive algumas vezes em Minas nos últimos meses e percebo que, se depender do PSDB, o nome dele é um nome que é muito considerado para essa disputa. ITV, que é o Instituto... Teotônio Vilela. Ligado... Estudos políticos do partido. Sim, que inclusive divulgou a nota, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, comemorando a saída dela, né, o impeachment dela e tal. Enfim, bom, presidente, o senhor tocou no ponto da Câmara, né, das eleições na Câmara. Deve ter candidato do PSDB ou não? Qual que vai ser o lado que o PSDB vai? Deve tomar uma decisão nos próximos dias em relação a uma das candidaturas, pré-candidaturas postas, candidaturas. Mas o PSDB, provavelmente, o bloco nosso participe de comissões, participe de algum cargo na mesa, é muito possível, isso é muito provável, mas nós não temos tamanho e dimensão hoje para postular a presidência. Já fizemos isso no passado com o próprio Aécio Neves. Sim, a ideia é chegar lá ainda, mas tem algum candidato já que vocês já falam que tem algum tipo de afinidade, algum tipo de conversa? Eu não entro muito nessa seara, porque é um assunto absolutamente da responsabilidade, né, dos nossos deputados. Mas eles estão conversando com todos, eu imagino que proximamente o líder Adolfo vai anunciar a posição da federação, PSDB e Cidadania. Uhum. Bom, o ex-presidente Bolsonaro está sendo acusado, está envolvido em várias investigações em relação às joias, em relação à tentativa de golpe, fraude no cartão de vacinação. O bolsonarismo, com esses movimentos que estão acontecendo, né, que tendem, obviamente, a atingir o ex-presidente, ele está ganhando força ou ele está minguando? Eu acho que depende muito do lugar, né? Tem um bolsonarismo muito evidente, muito ativo em capitais, em cidades onde o agro é forte, especialmente nas regiões sul, em parte do sudeste e no centro-oeste, mas ele tem capilaridade aí por toda parte. Acho que para os bolsonaristas raiz, esses movimentos estimulam a mobilização deles. Eles fizeram isso aqui na Paulista, fizeram em alguns lugares. Acho que em alguns lugares a transferência dele não é tão grande. Aqui em São Paulo eu vi uma pesquisa da Quest que indica que ele transferiria 17%, Lula acho que 28%, 51% gostariam de votar em um candidato independente. Agora,
Eu acho que, em relação às acusações que pesam sobre ele, é preciso que, conforme prevê a Constituição, tanto em relação a ele quanto em qualquer indiciado ou acusado, se estabeleça o direito ao contraditório, à defesa, à ampla defesa, e eu imagino que isso esteja sendo feito, para depois se tirar conclusões, né? Eu mesmo já fui vítima de conclusões precipitadas, de armação, e isso é muito ruim para todo mundo que sofre na pele esse tipo de perseguição, esse tipo de ação política usando instituições de Estado que deveriam estar a serviço da lei, da letra da lei, e não a serviço de outros interesses, né? Mas, de um lado, você tem o Lula, que é cristalizado na esquerda e nos movimentos populares, do outro lado tem o bolsonarismo também, que tem um enraizamento hoje forte, principalmente nessa classe média emergente, mas também em outros segmentos, e o que a gente está trabalhando, o PSDB, é buscar trabalhar com segmentos de cá, de lá, enfim, segmentos que realmente queiram pensar num projeto mais de unidade, né? Um projeto onde a gente possa ter mais tolerância, respeito a todas as correntes de pensamento. E é difícil hoje você falar assim, porque se você fala que você está no centro, que você quer o diálogo, que você pensa diferente, as pessoas já dizem, não, ele é bolsonarista, ou ele é lulista. Muita gente diz, olha, eles estão assim, como eles não estão do lado de cá, eles são do lado de lá, são Lula, ou são... Não é isso. Nós não temos a obrigação de pensar como outros. Nós não temos a obrigação de pensar de forma rasa. A obrigação nossa, o dever nosso, enquanto formuladores na política, enquanto agentes na política, é propor algumas coisas diferentes. E propor, na minha opinião, o que é certo, o que efetivamente possa fazer com que os estados, os municípios e o Brasil possa se encaminhar numa direção certa. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Nós somos últimos e penúltimos em vários indicadores econômicos, sociais. E num país com as dimensões do nosso, com todas as características geográficas, de solo, de cultivo, estações definidas, um país com tantos potenciais minerais, agrícolas, industriais, e a gente vê aí que o debate é raso. Você não debate uma nova política de industrialização que efetivamente salve a indústria brasileira. Você não houve uma política que possa revolucionar outras áreas, que possam aprofundar reformas, como a reforma administrativa, a trabalhista, a política, que é muito importante, uma reforma tributária que realmente seja uma reforma que efetivamente reduza a carga tributária e não privilegie alguns, muitas vezes em função de dinheiro que é pago para que essa ou aquela emenda seja aprovada. Então, eu acho que é um desperdício de tempo, muitas vezes até por ignorância, em relação a um debate que é um debate superficial, não é um debate que aprofunda para dizer, olha, o Brasil precisa e merece ser um dos mais importantes do concerto mundial. Por outro lado, erra na agenda externa, erra feio na agenda externa. Eu sou um crítico do governo Lula em relação à agenda externa. Ora a cena com Hamas, ora a cena com Cuba, ora a cena com... Agora, depois que Nicarágua expulsou o embaixador, o Brasil reagiu, mas acenou muito já com Nicarágua. E essa vergonha do roubo da eleição da Venezuela, que não tem uma posição clara do Brasil. Você veja, o Chile é dirigido por um presidente de esquerda, e ele prontamente já disse, olha, está errado, a eleição foi roubada, houve fraude, houve golpe. E assim... É que o governo se coloca como mediador dessa negociação, dessa transição, por isso né, é o que a tese, é o que eles... se a gente tiver uma posição, inviabiliza qualquer tipo de negociação. Se essa mediação der certo, se ela se efetivar, né, se o resultado acontecer, ainda se justifica. Eu tomaria um outro tipo de atitude, eu seria duro no sentido de cobrar transparência. Como é que fazem uma eleição e proíbem observadores internacionais, líderes mundiais que tentaram chegar às eleições e foram impedidos de entrar, acesso da oposição às atas, aos procedimentos, à apuração. Quer dizer, parece que a gente está vivendo num mundo de 200 anos atrás. É a barbárie imperando, e o governo brasileiro não toma atitude que, na minha opinião, pode ser que eles estejam certos. Eu vou aplaudir se eles conseguirem isso.
mas é uma agenda, na minha opinião, equivocada. E não só nesse aspecto. Tem agendas positivas, acho que a agenda do meio ambiente é uma agenda que avançou muito, né? Mas, enfim, eu continuo criticando alguns atos ou a omissão do governo federal em relação a algumas questões mundo afora. Eu também acho que o Brasil deveria condenar o genocídio que está acontecendo na Ucrânia, a agressão da Rússia à Ucrânia, mas eu não sou presidente, também não sei o que motiva o atual governo a tomar essas atitudes que, na minha opinião, são absolutamente equivocadas e eu as condeno permanentemente. Esse terceiro mandato do presidente Lula é diferente do 1 e 2, melhor ou pior? Eu acho que é pior. Eu nunca apoiei os governos do Lula nem do PT, mas eu acho que é pior. Porque nos primeiro governo, especialmente, com a gestão da economia, decidiu-se, e depois da Carta aos Brasileiros, decidiu-se que os fundamentos do Plano Real, os fundamentos macroeconômicos do governo FHC iriam ser protegidos, iriam ser preservados. Isso aconteceu, aliado ao boom de commodities que aconteceu naquela época, para a sorte do Lula e do governo dele, eles acabaram terminando o governo com uma avaliação muito positiva. Depois, eu acho que erraram muito na mão, na condução econômica e em outras práticas, sobretudo em relação à corrupção, e deu no que deu. Acho que o Lula deveria ter voltado com uma postura bem diferente. Eu confesso que imaginava que o Lula fosse voltar muito mais ao estilo Mandela do que a qualquer outro estilo. E isso não aconteceu. Eu acho que é ruim para ele e é ruim para o país. Porque fica parecendo que o importante é manter esse radicalismo, é importante manter essa coisa do nós contra eles e vice-versa, por uma questão de estratégia política, e não por uma estratégia de união nacional e de avanço de políticas que realmente importem à sociedade. Bom, no Rio de Janeiro, voltando às eleições municipais, o PSDB fez uma parceria ali com o PP, indicando a vice na chapa do Marcelo Queiroz, a vice é a Tereza Berger, é assim que fala? Esse caminho, né, e a gente sabe que o PP anda junto com o PL, é uma estratégia que pode ser uma estratégia do PSDB, dependendo do que chegar, onde quer chegar? A eleição no Rio está muito polarizada também. O que a gente quis com a candidatura do Marcelo, que, diga-se de passagem, é um deputado muito qualificado, muito ligado à cultura, à educação, já foi presidente da Comissão de Cultura da Câmara, foi uma estratégia de também, lá no Rio, quebrar a polarização. Que pese ele seja do PT, ele está numa outra vibe. E o PSDB também. Indicamos a vice, que é uma política conceituadíssima, experiente no Rio de Janeiro, corretíssima. Então, nós estamos muito animados com essa aliança que a gente fez no Rio, porque a eleição serve para que os candidatos apresentem propostas diferentes, consistentes, e principalmente propostas diferentes. Se as propostas todas fossem iguais, se os candidatos pensassem do mesmo jeito, não precisava haver eleição. Podia ser homologação, nomeação. Então, o mais importante é que a gente contribua com um bom debate no Rio, que já é um estado que sofre muito com milícia, com tráfico e com uma série de outros equívocos que, ao longo do tempo, foram se perpetuando. O senhor chegou a citar as emendas parlamentares, né? A gente viu nessa semana o STF e a PGR se manifestando pelo fim das emendas PIX, né? Que é aquele modelo que você não precisa justificar, nem ter tanta transparência na hora de liberar o recurso, né? Mas claro que depois ele tem que ter uma justificativa e tem como isso ser fiscalizado de certa forma, mas o processo, né, no entendimento da PGR, do ministro Flávio Dino, dificulta a transparência da destinação de recurso. O senhor acha que a emenda PIX é válida ou não? Qualquer ato, qualquer procedimento de um governo, seja em que esfera for, precisa observar transparência, licitações claras, licitações honestas, precisa observar os princípios da administração básica. Isso serve para tudo, serve para emenda, serve para licitação, deve nortear toda a administração pública, todo o serviço público. E eu acho que, no mínimo, é preciso regulamentar, é preciso dar absoluta transparência a qualquer uso de dinheiro, de quaisquer dinheiros que sejam do Estado, que sejam do povo, né?
eu acho que alguma medida deve ser adotada, implementada, com vistas a não deixar pairar qualquer dúvida em relação à malversação, à má utilização dos dinheiros públicos. Eu percebo uma coisa, depois de todo o questionamento à Operação Lava Jato, de todas as decisões que foram tomadas, parece que muita gente no Brasil perdeu medo. A gente escuta relatos incríveis de supostos parlamentares que estariam vendendo emendas. E isso é uma coisa séria, não é um ou dois que já me falaram isso. Então, assim, não pode acontecer isso no Brasil, que tem tanto problema, tanta gente com dificuldades extremas, abaixo da linha da pobreza. Isso tem que acabar. E eu acho que é preciso que todo mundo tenha essa consciência. Câmara, Senado, Judiciário, Ministério Público, Executivo, imprensa, é preciso que todo mundo contribua. E aí eu volto de novo. Um dos males para o que acontece hoje em termos de desvios no Brasil é a legislação eleitoral e partidária, que é absolutamente perdulária, na minha opinião, e ela consulta, infelizmente, o interesse de quem está legislando, que está governando. Não é o interesse de quem precisa do legislador, ou de quem precisa do executivo e dos outros representantes de todas as instituições. Então as emendas PIX deveriam acabar? Olha, eu não sei se deveriam acabar. Acho até que são eficientes do ponto de vista da rapidez, mas precisa ter toda uma regulamentação em relação à transparência. Por que se não tem transparência, por que não tem que ter? Isso é regra básica, é princípio básico da alta administração pública. Muito bem, a gente conversou com o presidente do PSDB, Marconi Perillo. Presidente, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, uma honra grande falar com você, falar com todos os internautas e assinantes. Estou à disposição. O PSDB quer contribuir com o debate e quer expor sempre suas ideias, suas opiniões nesse país que precisa melhorar muito. Isso aí, então tá, até mais, presidente. Obrigada a você que nos acompanhou, lembrando que no próximo dia 19 de agosto teremos o primeiro debate aqui transmitido pela Veja, organizado pela revista Veja, dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, às 11 horas da manhã, em todas as nossas redes sociais e também na nossa nova plataforma de streaming, que é o Veja Mais. A gente espera vocês. Até lá.